Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma entrevista incrível aqui no Mulher e Vida. Hoje um papo descontraído, leve, delicioso. Vamos falar de arte, de fotografia, como a fotografia se transformou em arte, essa revolução. E eu vou falar com quem entende. Lá da minha terrinha, eu vou receber Patrícia Vieira, que já está aqui. Oi, Ju. Tudo Boa bom? tarde. Obrigada. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom. Patrícia nasceu numa família de fotógrafos. Isso aí, Acho que a nasci. minha vida também, né? Quem Verdade, não né? foi lá no Vieira revelar uma foto. Sim. E aí, de repente, a Patrícia foi estudar fora, morou fora do Brasil, morou em Londres, Boston. Ela vai contar um pouquinho da trajetória e transformou a fotografia. Que tá esse boom, né? A fotografia hoje é uma arte. A gente quer as Sim, fotografias sim. na nossa casa como uma obra de arte. E eu queria que tu contasse exatamente como é que foi essa revolução, essa transformação e a tua história. Então, como tu já fez na introdução, né? Eu sou filha de fotógrafo, neta de fotógrafo, sobrinha, irmã, cunhada. A família toda se criou e cresceu no meio da fotografia. Então, eu tenho isso desde pequena, né? Acompanhava o meu pai nos ensaios e fui fazer jornalismo por causa da fotografia. Fazia fotos de ensaios de família, né? Me criei no meio, né? E uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a sentir necessidade de me expressar pela fotografia, porque eu sempre trabalhei muito fazendo foto dos outros, né? E eu queria achar, me encontrar, expressar a minha arte através da fotografia. E comecei a estudar um pouco a arte, que a fotografia faz uns 3 anos, realmente ela se transformou nesse boom, né? E foi lá em Londres que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a fotografia como arte, os materiais, como é que ela funciona. E realmente eu me encontrei eu me encontrei na área ali, Nas fotos, né? nas fotos. E aí, como é que a fotografia, porque a gente está acostumado com fotografia, aquela fotografia das pessoas e botar num porta-retrato, e hoje são fotos, né, de. Conta um pouquinho do teu trabalho. São fotos assim que assim é difícil de escolher. Então, eu me Porque é uma identifico. obra de arte. O que que acontece? Eu comecei a estudar a arte da fotografia. Então, assim, eu viajo no mundo, eu criei o meu mundo também, né? E eu viajo buscando detalhes, né? Tentando mostrar detalhes. Eu gosto muito da parte abstrata. Então, eu comecei a entender esse universo, porque, assim, tem a fotografia que a gente às vezes viaja, que é uma fotografia de registro, né? A gente vai lá, tá lá em Paris, bate uma foto da torre, pega todo o ambiente, quer mostrar aquilo para as pessoas. E hoje o que eu busco realmente é expressar as minhas emoções e os meus sentimentos. Então, através, às vezes, de pequenos detalhes, através de técnicas, eu tento trazer uma fotografia um pouco diferenciada, não tão óbvia, né? Então é mais ou menos nessa linha, né? Cada dia eu me redescubro, eu tento mostrar um pouco também de luzes e sombras, né? Porque hoje a gente vive num momento muito delicado, né? Então, assim, a gente às vezes está no melhor dia, às vezes também não está. Então, eu tento trazer isso para a fotografia, e foi com essa minha vivência que eu tive, crescendo num laboratório, crescendo fazendo. Eu não sei se tu lembra, Ju, na tua época também, que a gente revelava a fotografia O quarto escuro. manualmente, num quarto escuro. Então, assim, ó, quando surgiu a pandemia, eu tive uma ideia de voltar a esse momento.
Só que hoje a gente nem tem mais tanto recurso de químicos, né, reveladores. Então eu criei no meu próprio computador um laboratório Ah, fictício. Eu construí uma catuta preta, coloquei uma luz vermelha e comecei a fazer uma releitura das minhas próprias fotos. Nesse momento que a gente, né, tá trancafiado dentro de casa, não sabendo, né, sem muita expectativa, mas sempre na fé, sabendo de que tudo vai melhorar, eu comecei a fazer uma releitura de muitas obras, fotos que eu já tinha. Não sei se você colocava a fotografia e era surpresa do que ia vir, né? Nem sempre, a gente não sabia o que ia vir, né? Quando tu revelava o filme, né, tu batia foto, não é como hoje no digital, que a gente já olha ali, já tem ideia do que vai acontecer. E eu tentei buscar agora esses momentos, né? Essa releitura. Então, eu fazia umas técnicas aqui no computador, como se fosse um negativo, e vinha algumas imagens que eu não imaginava. Então, isso, assim, foi que me trouxe um equilíbrio emocional e eu transmiti isso para as minhas fotografias. Então, assim, muitas vezes a gente olha elas e tu não vê elas tão óbvias, né? Assim, tipo, é o mar. A gente percebe que é um mar, mas é um mar meio borrado. São algumas sensações diferenciadas, né? Então, isso foi uma das questões que aconteceu agora na pandemia e que fez com que eu repensasse a fotografia. e hoje, assim, todo mundo tem um bom celular, vamos dizer, né? Quem tem um Sim, celular geralmente busca até pela câmera do celular, né? sim, Escolhe o celular por causa da câmera. Então, assim, todo mundo quer ser um pouco fotógrafo, a gente se sente, sim, pelo menos. sim. Aí, qual é a diferença de fazer um bom curso de fotografia, né? Um estudo, ou a pessoa achar que já tem um bom celular e já é um fotógrafo? Não, Ju, isso é assim, a fotografia, como qualquer profissão, além de a gente ter que dominar as técnicas, né? Eu digo assim, porque existe a fotografia documental, né? A gente, como jornalista, a gente vai lá, pode fazer, né, uma fotografia documental. Existe a fotografia de registro, que é como eu te falei, a gente está lá numa viagem, clica ali, é uma fotografia de registro. E existe a fotografia de arte, que eu digo a arte, porque assim é algo autoral, não é simplesmente a gente clicar e aquilo ali vai ser uma arte. Tanto é que às vezes assim, num ensaio que eu faça, numa produção, às vezes eu bato 5, 10 mil fotografias e apenas uma realmente vira arte. Então, por quê? Isso é a pergunta que todo mundo faz. Qual é a diferença da fotografia? Então, assim, como eu te falei, são várias técnicas, são vários estudos, realmente é um sentimento que a gente tem ali, é um trabalho, é o que a gente busca, né, transmitir através daquela obra. Então, assim, vai desde o momento que às vezes a gente pensa no que quer, no resultado, nem sempre é aquilo que a gente. Às vezes a gente tem um resultado muito melhor ou um resultado muito diferente do que aquilo que imagina. Isso que eu acho que é a grande dádiva da fotografia, que realmente a gente às vezes busca uma coisa e encontra outra, né? Então, seria um quesito, né, que a gente busca aquilo. A outra questão seria os materiais que a gente trabalha também, a pós-produção, né? Porque assim, eu trabalho hoje em RAW, que é um arquivo onde a gente pode trabalhar mais especificamente, ele é um arquivo que a gente pode editar melhor, ele tem mais gamas de cores, é um arquivo mais puro, diríamos assim. Hoje, comparando ao negativo, a gente tinha aquele negativo 135, que é aquele filmezinho comum que todo mundo fotografava nas câmeras manuais, e a gente tinha aqueles negativos 4,5 por 6, 6 por 7, onde a gente podia trabalhar com retoques manuais, que naquela época já existia retoque manual, não sei se tu lembra, o negativo era retocado minuciosamente com um lapisinho, o que hoje a gente faz no Photoshop, isso era feito manualmente, né? Então a gente tinha uma equipe de várias pessoas que ficavam o dia todo ali
retocando para tirar a espinhazinha, para tapar alguma coisa que aparecia. Então, é mais ou menos isso, assim. Então, a captura, a edição, né, a pós-produção que a gente faz, a finalização nos materiais, que hoje, Ju, eu trabalho com os materiais importados, que são telas alemãs, francesas, o metacrilato também, que é um material super tecnológico, assim, que hoje a fotografia realmente ela é uma arte, ela é diferente. A fotografia que a gente fala não é mais aquela fotografia num vidro, num papel fotográfico comum, colocado numa moldura, né? Ela é trabalhada com equipamentos super tecnológicos. Esse material, por exemplo, que é uma tela Rene que é uma marca alemã, ela tem mais de 200 anos de durabilidade. Né? E a impressão dela são com tintas pigmentadas minerais. Então, a gente tem uma observação da quantidade de detalhes. As pessoas que vê o trabalho pessoalmente, eles colocam a mão assim, porque dá a sensação de ter até textura. Né? Então, assim, os materiais, que foi isso que eu fui buscar em Londres, né, para entender um pouco mais desse mercado. Então, assim, é algo realmente muito bacana, bem diferenciado. Incrível. A gente tem uma pergunta que veio num vídeo aqui para você. Vamos ver. E a minha pergunta, como funciona o seu processo criativo, né? Como que você tem suas ideias? Como é que você elabora o que você vai fotografar? Como que você começa, inicia um projeto? Como que é o seu brainstorming em relação ao que você vai fotografar? Quem é a sua inspiração? Quem é seu exemplo dentro da fotografia? E o que inspira você a cada vez mais estar fotografando e tentando ser criativa do jeito que você é? O que motiva você a ter essa criatividade tão ampla, tão bacana de se ver na sua fotografia? Um abraço, obrigado, uma boa noite aí, valeu. Obrigada a você pela pergunta. Várias perguntas. Várias, né? Então, vamos começar. O processo criativo, eu busco na natureza, na arquitetura, nas ruas, como eu te falei, assim, na natureza, na arquitetura, na rua, detalhes, e detalhes aonde às vezes as pessoas não observam. Eu ando, quando eu saio eu tenho um roteiro, né? Eu geralmente faço assim um briefing quando a gente vai fazer alguma viagem ou quando eu vou fazer algum trabalho autoral. A gente tem um roteiro, tem um briefing, mas o mais interessante é que geralmente esse briefing ele vai mudando no decorrer. Então, se eu vou viajar para algum ponto turístico, algum lugar turístico, eu busco coisas que não são tão óbvias, né? Eu tento trazer detalhes que às vezes não é observado normalmente. Então, assim, eu tenho algumas perspectivas da Torre Eiffel. Se eu não falar onde 99% das pessoas não vão saber, porque geralmente a gente vê o objeto inteiro, a gente não consegue avaliar e analisar cada detalhe. Às vezes, numa sombra, eu faço a minha foto, num pequeno detalhe de luz. Eu tento também trabalhar, eu gosto muito de movimento, então, às vezes, eu uso técnicas de blur, eu borro propositalmente a imagem, para dar aquele movimento, aquela sensação de profundidade. Eu também, quando eu vou sair, às vezes, para fazer um trabalho mais autoral, por aqui mesmo, não sendo em viagem, eu tento sempre trabalhar muito luz e sombra. Isso também assim tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo. Então, geralmente, se é um momento que eu estou mais ansiosa, se é um momento que eu estou mais preocupada, eu percebo que as minhas fotos elas são trabalhadas mais em partes escuras, muita sombra. Se é um momento que eu já estou mais tranquila, geralmente eu busco muito a alegria do mar, do céu, da natureza, eu busco colocar muitas cores, né? Então, isso, assim, é o que me motiva. E, realmente, também, assim, depois da captura, como eu te falei,
o trabalho que eu faço, essa pós-produção, que me resgata aqueles momentos que eu vivi lá na minha juventude, na época de faculdade, que eu crio todo esse ambiente como se eu estivesse realmente num quarto escuro, e faço todo esse cenário, e ali eu vou testando, eu vou fazendo várias experiências, e Ju, assim, para te confessar, na maioria das vezes eu não sei o resultado. E às vezes é um resultado assim super incrível, surpreendente, cheio de cores, ou às vezes mesmo até dramático, sabe? Então é algo assim que realmente eu consigo achar o meu equilíbrio e depois assim a finalização, porque eu digo sempre, cada obra minha é um filho, né? Então, assim, eu trabalho às vezes muito tempo numa mesma peça, já tive peças, agora que eu entreguei para um cliente, uma peça que eu comecei há 3 anos atrás, e eu fui concluir ela aqui na pandemia, porque ela sempre faltava alguma coisa para mim, e com essa experiência que eu tive de voltar ao quarto escuro e fazer a releitura, eu consegui encontrar, finalizar ela, né? E daí depois eu tive o prazer de poder colocar num projeto lindo. E é assim que eu busco a minha inspiração, é através das coisas naturais e também assim de muitas coisas da arquitetura humana, de pedras, cimento, coisas com textura. São esses detalhes da natureza da vida. E aí, nesse momento que a gente está, né, 2020 e ainda 2021, nessa confusão, as redes sociais, o próprio Instagram, deu um boom e deixou a gente mais perto do artista. Sim. Né? Então, muitas pessoas que não conheciam o trabalho passaram a conhecer. É verdade. E aí, como é que funciona como tu falou, ficou 3 anos para fazer uma foto, a gente não consegue nem imaginar, né? Na nossa cabeça, ele bateu a foto, revelou e vai botar na parede. Nem consigo imaginar. Sim. Aí, como é que tu faz essa relação com o cliente para mostrar para ele que o trabalho, tipo, calma, espera que eu sei o que eu tô fazendo. Então, Ju, assim, esse processo eu já comecei, eu tenho um acervo bem grande, né? Então, enorme, assim, eu tenho um acervo enorme. E assim, até me encontrar nessa parte mais abstrata, eu tenho muita coisa assim também de natureza, de portais. Então, hoje eu sinto que hoje as pessoas buscam muito também essa relação com a natureza, essa relação com portais, ou se não, assim, muitas pessoas me procuram dizendo assim, Paty, eu tive uma experiência muito, muito interessante em Paris ou na Itália, eu queria alguma coisa que me remetesse a esses momentos especiais que eu tive. Então, assim, eu sinto hoje essa busca, né, de experiências que as pessoas já viveram, ou mesmo de sonhos, né? Tipo, eu tenho vontade de conhecer algum lugar que me remeta a montanhas. Eu tenho bastante clientes que me procuram assim, pedindo, já especificando, né, um trabalho já direcionado de um lugar ou de uma situação que ele tenha vivido uma coisa, né, que remeta a boas lembranças ou que realmente ele tenha essa imaginação de um dia conhecer. Então, eu acho que a pandemia trouxe a arte para dentro de casa, ela trouxe essa vontade de as pessoas poderem realmente viver as emoções através da arte, né? Eu tenho algumas clientes que é muito legal, que elas fazem alguns depoimentos, assim, tipo, Paty, cada vez que eu olho, parece que eu estou nesse local, parece que eu estou vivenciando, que eu estou atravessando essa rua, ou que eu estou sentindo o cheiro. Então, eu acho que a arte na pandemia, ela alimenta a nossa alma, né? Eu digo assim, ela é um remédio para a gente. Então, a fotografia, de uma maneira que realmente, né, é uma coisa... A pintura também, todas as artes, eu acho, né, Ju? Assim, filmes, música, tudo, né? Hoje, com a pandemia, a gente busca esse equilíbrio, essa calma que a gente diz, porque assim,
eu percebo que a maioria das pessoas realmente elas me procuram querendo algo assim que remeta a momentos bons, a alegria, a calma, a coisas bonitas que enchem os olhos, mesmo que sejam coisas abstratas, né? Como eu digo, né? A luz e a sombra, mas que a luz ela realmente consiga tocar a alma das pessoas. Eu sinto isso, assim, a busca dessas emoções. E tu acha que as redes sociais tiveram um ponto positivo? Te ajudou? Te Sim, deixou com mais perto? certeza. Com certeza, assim, desde a época quando a fotografia começou a migrar do analógico para o digital, muita gente dizia, meu Deus, a fotografia acabou, a fotografia agora qualquer um é fotógrafo. E eu já vejo isso de uma maneira diferente, Ju. Eu já vejo isso de uma maneira que, assim, claro, que tem a facilidade hoje. Todo mundo tem condições de fazer um registro lindo, né? De lugares, de situações, de coisa. A internet está aí, eu só vejo vantagem, né? Porque ela está aí ensinando um monte de coisa, dando um monte de dica, só que ela trouxe realmente essas questões que eu acho que ela transforma realmente a fotografia. Hoje ela é muito mais arte, ela é vista de uma maneira muito mais valorizada do que há 20 anos atrás. Eu vejo dessa maneira, assim. A coisa, eu acho que ganhou uma proporção muito maior, que além de ter essa facilidade, eu acho que as pessoas, juntamente com isso, começaram a trazer também essa valorização dos profissionais que trabalham com isso, a entender realmente que não é simplesmente pegar um celular e bater uma foto, eu estou fazendo arte. Né? Claro que eu acho que todo trabalho, a pessoa é uma artista, qualquer coisa que ela faça, né? Mas a maneira como as pessoas estão vendo a arte hoje é muito mais valorizada, eu acho muito mais grandiosa, assim, eu percebo isso de uma maneira muito positiva. Ótimo. E chegou mais um depoimento de uma fotógrafa. Os olhos. Eu acredito que as imagens ali, elas fazem com que a gente tenha uma mistura de sensações, de tanto, né, a gente mistura ali o tato, o olfato, a visão, com a fotografia impressa, né? A gente consegue, através do tato, sentir aquele momento, talvez a visão, a gente olha, aquele cheiro nos remete ali àquele passado, aquele momento que a gente viveu. Né, eu acho que a fotografia, né, o meu trabalho é fotografar família, eu acompanho família e suas histórias, então eu vejo como a minha fotografia realmente, assim, eu conto histórias de família, histórias de momentos felizes que viveram juntos, e isso para mim é incrível, assim, eu acho a fotografia transformadora para as famílias, né? Para nós, eu sou família, né? Mas assim, para os meus clientes, para as pessoas que eu trabalho, eu acho muito transformador o fato de ter isso, de ter essa possibilidade de reviver esses momentos. E a gente valoriza a fotografia, eu acredito que realmente depois de muito tempo, de muitos anos, né, a gente consegue reviver e revisitar o nosso passado através dessas imagens que foram ali colhidas naquele momento. Eu tive uma mãe super contadora de histórias, ela era uma pessoa que fotografava muito os filhos, então eu tenho álbuns fotográficos meus de momentos ali que eu não lembrava mais, mas que quando eu pego aquele álbum, eu consigo lembrar daquele momento, do momento que aquela foto foi feita, sabe? Me passa um vago pensamento, uma vaga lembrança, isso é muito legal, isso é muito maravilhoso, ter essas imagens em papel para a gente poder rever e reviver momentos felizes que passamos em família, ou em viagens, ou em, sei lá, o nascimento de um filho. Eu acho um presente ter as fotografias. Ai, é bem Muito isso, legal, né? verdade. Eu Ela acho que é o falava... trabalho, a Priscila faz esse trabalho que ainda a tua família faz, né? Sim, sim. E aí a questão do revelar a foto do álbum, não sei, mas
parece que tem diminuído muito, porque a gente tem o telefone, é o nosso álbum, né? Mas a diferença que faz numa foto revelada. Não, faz muito. Eu sempre falo assim para os meus clientes. Hoje eu não trabalho mais tanto com álbuns, com a fotografia impressa para ter nos álbuns, né? Mas eu sempre falo para os meus clientes: vocês imprimam as fotografias, porque esse registro de a gente ter o tato, de a gente pegar o álbum na mão, ele nos remete, como ela falou, ele nos remete àquele momento do passado, àquela vivência, àquela experiência que às vezes a gente não consegue ter a mesma sensação no celular, passando ali as 2, 3 mil fotos, porque como o celular tem essa facilidade, geralmente as pessoas batem muitas fotos, né? E no álbum não, o álbum a gente escolhe as principais, as melhores, então a gente conta aquela história em poucas fotos, não tantas, né, como a facilidade do celular, só que a sensação que a gente tem de pegar um álbum, de sentar com alguém em casa, quando alguém chega, como ela falou, eu também tenho centenas de álbuns, dezenas de álbuns, né? Então, assim, a gente sentar, esses dias eu estava mostrando para o meu enteado, então, assim, a gente se vê pequena, vê a família, vê os pais ali, é uma emoção realmente que é indescritível. E eu acho que as pessoas têm que continuar imprimindo, até porque eu falo, né? Hoje em dia a gente tem as nuvens, tem várias mídias, mas eu não sei se vocês lembram, eu já perdi algumas fotos até em disquete, porque o que aconteceu? Eu tinha vários disquetes, as fotos salvas, e os computadores foram mudando, e chegou um momento que nada mais lia o disquete. Então, esses dias eu estava até pesquisando para me poder saber o que eu tenho dentro desses disquetes, né? E eu digo nas outras mídias agora, CDs, pendrives, né? Hoje em dia as coisas mudam tão rápido que vai chegar um acho que a gente vai ter momento. que falar o que é A gente tem que disquete. materializar, né? Eu digo, a gente tem que Ninguém mais materializar. Materializar para realmente nunca perder esses registros. E aí, nesse teu trabalho, aquele negativo antigo que eu tenho uma foto, sei lá, perdida, ou que eu nem sei, eu consigo ainda transformar numa foto, numa arte? Ju, então, esses dias eu vendi algumas obras para uma cliente, a gente fez um apartamento dela, e ela tinha um espaço que ela queria uma obra que o filho tivesse, só que ela não queria fazer um ensaio fotográfico, ela não queria produzir, ela queria uma imagem que ela já tinha. Então, o que a gente fez? A gente digitalizou esse arquivo, e a gente fez um trabalho em cima e ficou incrível. Ficou algo assim. Eles estavam numa viagem e ele estava de costa numa escada rolante. Então, assim, não ficou aquela imagem. A gente, né? Claro, eles sabem que é ele, mas não é aquela coisa tão óbvia. E a gente fez no material, se eu não me engano, foi numa tela francesa. E ficou lindo, ficou realmente assim algo. E ela colocou no espaço, então ela sabe que é o filho dela, e a gente fez esse trabalho, ficou sensacional. Tem sim como fazer o trabalho, né? Claro, a gente tem limitação de tamanho, porque geralmente os arquivos têm uma qualidade bem inferior, né? Hoje eu tinha já um equipamento de super qualidade. Mas como eu comecei a trabalhar com grandes formatos, eu tive que trocar todos os meus equipamentos por questão de definição de qualidade, porque esses materiais, né, quanto mais tecnológico, mais qualidade eles exigem, né? Então, assim, a gente vai ter algumas limitações, né, de tamanho, de repente vai ter que fazer algo pequeno, não vai conseguir fazer algo muito grande, mas, assim, existem várias possibilidades, né? Cada caso tem que ser estudado, mas, assim, a pessoa que queira fazer um registro, assim, consegue, tem profissionais, assim, que trabalham com isso especificamente, que fazem esses trabalhos, assim, e fica incrível, né? Eu acho sensacional. Sensacional, nada se perde. É. Lembrando que a gente está no YouTube, você que não se inscreveu, ative o sininho, mande sugestões, dicas, é muito importante a sua participação. Nosso Instagram Mulher e Vida também tem algumas perguntinhas. Eu estou iniciando no mundo da fotografia, qual área devo escolher?
Essa é uma pergunta, assim, muita gente me pergunta qual o equipamento que eu tenho que comprar, qual é a tem área que eu outra devo aqui. escolher. Então, assim, a primeira coisa que eu digo, assim, ó, em relação ao equipamento e a área que escolher, a pessoa primeiro ela tem que se identificar com o que ela vai fazer. Em qualquer profissão, ela precisa fazer a coisa com prazer, né? Então, assim, ó, a pessoa precisa saber qual é o meio que ela está inserido, qual é o nicho que ela se identifica mais. Então, assim, ó, mesmo dentro da fotografia como arte, existem vários nichos. Hoje eu já estou me identificando e caminhando, eu venho trilhando esse caminho já há bastante tempo, mas hoje eu consigo já ter uma direção mais certa do que eu quero. Mas até a gente conseguir isso, eu fui testando. Eu sempre digo, a pessoa tem que testar. Né, na época que a gente trabalhava lá no nosso estúdio, há muitos anos atrás, a gente fazia tudo. Hoje a gente não consegue. Hoje nem que queira, o fotógrafo geralmente ele é especializado, né? Então, se a pessoa gosta de trabalhar com pessoas, eu acho muito bacana trabalhar com ensaios, né? O ensaio, o que é legal? Que não necessariamente ela precisa ter um estúdio, um espaço, ela pode estar prestando esse serviço em lugares abertos, em praias, em parques, né? Isso é uma facilidade, né? Um custo menor, porque a pessoa hoje já começar investindo num estúdio, né? Em todos os equipamentos necessários. Então, assim, ela tem que ter ideia do custo, do que ela quer investir, né? E realmente o segmento. Então, assim, eventos hoje é uma coisa que eu já não aconselharia, até porque a gente ainda não tem certeza, se Deus quiser, brevemente, né? A gente espera que isso em breve volte ao normal, mas a gente sabe que isso vai ter um pouquinho mais de dificuldade para começar. Então, assim, ensaios, de repente a pessoa que gosta de criança, eu amava trabalhar, eu trabalho, faço para algumas clientes especiais, às vezes que ainda me pede, trabalho com criança, porque criança é sensacional, né? Criança fica linda sempre, é aquela coisa, é aquela alegria, é aquela bagunça. Então, assim, eu amo trabalhar com criança. Então a pessoa tem que ver, porque para trabalhar com criança tem que gostar muito, né? E existe, como eu falei, segmentos de gestantes, mulheres, produtos, né? Hoje produtos está bem em voga. Um ramo que eu acho que precisamos de mais profissionais é fotografia de arquitetura, né? Para fotografar projetos para as arquitetas. Tem bastante arquiteta que me procura, eu não faço esse trabalho. Então, assim, aqui em Florianópolis, onde eu moro, tem alguns profissionais, mas eu acho que o mercado comporta muito mais. Então, a pessoa tem que estudar um pouquinho, testar e caminhar, né? Eu digo testar bastante, que na hora encontra ali o seu caminho e com certeza vai ser feliz. E tem uma outra pergunta que casa bem, que é sobre a máquina fotográfica, né? Estou começando, quer comprar, qual para iniciar, assim? Então, Ju, essa é a primeira pergunta que todo mundo me faz. Mas eu digo assim, não adianta tu ter a melhor máquina, a melhor lente, se a pecinha que fica atrás da máquina não tiver o conhecimento, né? Eu tenho, assim, pessoas que eu conheço que têm equipamento, porque assim, ó, hoje tu pode comprar um equipamento de R$ 2.000 até 50, R$ 60.000 ou mais, né? Então, assim, vai depender do que a pessoa tem para investir, o que ela quer investir, né? Então, assim, só que não adianta tu ter um equipamento que faça N coisas se a pessoa não sabe manusear. Então, eu sempre sugiro para ela começar com uma câmera que eu acho que é bem bacana, que o custo-benefício não é tão alto e que ela é super tecnológica e de dar muitas possibilidades, são as mirrorless, que são essas câmeras que não tem espelho, que tem a da Fuji. Eu tenho uma câmera da Fuji que quando eu levo para as viagens, às vezes assim, eu tenho que fazer uma viagem onde eu não posso, de repente, carregar todos os meus equipamentos, ou eu quero fazer umas fotos de street, que eu preciso de mais agilidade. Então, essas câmeras, elas têm um ISO muito bom, elas são câmeras com uma sensibilidade bem boa, então muitas vezes a gente não precisa estar usando flash, são câmeras rápidas,
né? Por exemplo, essa câmera que eu tenho, eu trabalho com uma câmera da Canon. Eu trabalho com a Canon por quê? Porque eu já venho de uma linha da Canon. Então, assim, ó, todos os equipamentos, eles são relativamente caros, as lentes são caras, né? Então, quando a gente vai migrando, aperfeiçoando, geralmente a gente já migra para aquela marca que tu já tens os equipamentos para a gente não ter um custo tão alto, já conhece e, né, já tem as lentes, porque as lentes elas geralmente não ficam obsoletas, né? Então a gente pode estar reaproveitando nos equipamentos. Então, assim, ó, o que acontece? A minha câmera hoje, ela tem uma resolução de 50 mega, porém ela é uma câmera muito lenta. Então, assim, ó, se eu for fazer um evento com essa câmera que eu trabalho normalmente, as minhas fotos não vão ficar tão bacanas, né? Então, por isso que é importante a pessoa saber qual é o segmento que ela vai trabalhar. Se ela for trabalhar com evento, eu indico uma câmera dessas mirrorless, Sony, Fuji, Canon, mas a Sony e a Fuji, tecnologicamente, o custo é bem bacana. Eu indicaria ou a Fuji ou a Sony. Ótimo, belas dicas. E quem quiser mais, depois a gente vai colocar pode no entrar Instagram ali, entre em contato com a fotógrafa, que ela vai dar toda essa informação. De repente mais especificadinho, modelos, né? Porque a gente vai entrar lá, tem N modelos, então às vezes a gente vai ficar um dia inteiro aqui falando vários modelos e a gente mesmo não sabe todos os modelos que tem, que eles estão lançando sempre, né? Ô Patrícia, tu estava falando da arquitetura, né? Aí eu lembrei dos arquitetos também que te procuram, mas hoje a gente vê muito, até uma revista de casa que eu comprei esses dias, que fazia tempo que eu não comprava uma revista. Ai, que bom pegar uma revista. E aí a gente vê, além de obras de arte, de quadros, de pintores, muita fotografia, muito, muito. Parecia teu trabalho, assim. Até fui olhar assim mesmo, falei, nossa, até os arquitetos que conseguem, né, ver a decoração da casa. E introduzir isso para os clientes também. Juntos, né? Vocês estão casando. Sim, Ju, então, quando eu voltei de Londres, que eu já vim com essa bagagem, entendendo um pouco melhor da fotografia, eu até lancei aqui em Florianópolis, eu fiz um evento e apresentei para muitos arquitetos que realmente não conheciam ainda esses materiais, como que a fotografia ela conseguiria entrar no projeto, porque, como eu te falei, muitas pessoas, quando a gente fala em fotografia, tem bastante gente ainda que pensa na fotografia, naquele sanduíche de vidro, né, na parede, tipo aqueles quadros que a gente tinha. Então, essa fotografia ela mudou muito. Os materiais que a gente tem hoje realmente são telas e materiais tecnológicos incríveis que a gente vê e a gente só sabe que é uma fotografia quando fala. Então, assim, ela é algo super contemporâneo e os arquitetos eles estão usando bastante porque deixa o projeto mais exclusivo, né? Dá uma personalidade para o projeto, né? Geralmente eu trabalho com tiragens limitadas, né? Para a gente ter essa exclusividade, esse diferencial. E assim, a gente tem a facilidade de fazer um projeto sob medida, né? E assim, eu comecei a trabalhar muito com os arquitetos depois desse meu lançamento, onde algumas arquitetas me convidaram para participar da Casa Cor com as fotografias, né? E isso foi se inserindo aqui no mercado. E graças a Deus o pessoal continua, as arquitetas me procuram bastante. E a gente faz o projeto casado. Eu sempre digo assim, ó, a fotografia, a arte em si, ela não precisa combinar com a paleta de cores do ambiente, né? Mas é legal ter aquela linguagem, né? As arquitetas, às vezes, elas têm projetos, imaginam alguma coisa, então elas me procuram já com briefing. Paty, eu queria uma triagem, eu queria algo relacionado com isso. Então, assim, já no briefing dentro do projeto delas, a gente vai conversando a linguagem, vai conversando, né, com o que elas imaginaram, o que o cliente quer. Então, eu acho que isso é uma facilidade da fotografia, né? Muito bacana. E as arquitetas, assim, aqui na região, no Brasil inteiro, no mundo, né? Elas estão trabalhando bastante. A fotografia hoje, ela tem uma vista, assim, incrível mesmo. Agora, me explica uma coisa.
Não vem no vidro? Como é que é o trabalho? É como se fosse um quadro mesmo? E se eu Então, estou aqui Ju, em São Paulo, estou escolhendo, coisa mais então, difícil Ju, do mundo. Aí eu vou é, receber como? então, assim, até o próprio vidro hoje, quando a fotografia. Porque assim, ó, os papéis que a gente trabalha hoje são papéis fine art. Então, o que que acontece? O que que é um papel fine art? Ele é um papel diferenciado. Então, existe N tipos. Então, existe o papel algodão, né? Dependendo da cor da fotografia, se a gente quiser que o preto se destaque, né? Então, tem fotógrafos que trabalham só com a linha canvas. Tem fotógrafos que trabalham com papel barita, que ele dá um destaque maior para o preto. Então, assim, a gente tem uma gama tão grande de materiais que eu já ficaria aqui te descrevendo, explicando aqui. Mas, assim, como eu te falei, o canvas, que é um material que eu trabalho muito, que eu gosto muito, que ele dá essa pegada da fotografia para a arte, que a gente olha a princípio e que tu não vê que realmente é uma fotografia. Ele é um material que é uma tela, né? É uma tela. E como eu te falei, mesmo essa tela, ela tem diferentes tipos de gramatura. Então, se a gente tem uma foto que a gente quer dar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de textura, a gente de repente escolhe o artistic, ou senão a gente escolhe existe N materiais como eu te falei, a diferença vai depender também do arquivo, da foto, do que tu queres passar. O Mas não precisa de metacrilato, um vidro, não precisa de um vidro. não precisa de um vidro. O metacrilato, por exemplo, o metacrilato, às vezes a gente olha, a primeira sensação que a gente tem que é um vidro, que é um espelho, mas ele não é. O metacrilato, eles são duas placas de acrílico, onde a imagem ela é colada num polímero. Então é um processo que ele não precisa de moldura. A fotografia ela fica tipo flutuante. É muito Nossa, bacana, é super contemporâneo. A gente olha para a fotografia assim e ela não tem aquele acabamento da moldura, do vidro, né? Ele fica algo super contemporâneo, é muito bacana. Mas mesmo o processo do metacrilato, existe vários tipos de processo. Porque tem uns que são, como eu te falei, tem uns que são que realmente indico, que é esse que é colado num polímero, que ele tem uma durabilidade muito maior, né? Então são duas placas de acrílico e a imagem ela fica no meio desse acrílico. Então é difícil de explicar assim sem visualizar, mas é super bacana, é muito contemporâneo, ela dá um ar assim super diferenciado para a arte, né? Para a imagem. E até o vidro, como eu estava te falando hoje, das fotografias que são impressas num papel fine art, como eu te falei, que daí dependendo da imagem, o profissional, o fotógrafo, o artista, ele escolhe esse papel de impressão, e até mesmo o vidro, hoje existem vidros especiais que não dão reflexo, que eles filtram os meu Deus, os raios raios, né? verdes, os Igual a raios, lente, igual a lente. então assim, existe uma gama enorme de recursos, de materiais que hoje a fotografia pode estar sendo trabalhada, né? Eu trabalhei algumas fotografias também em layers de metacrilato, então ela não precisa ficar plana numa imagem só. Ela pode ser trabalhada vários layers, assim. Então a gente faz tipo um quebra-cabeça, que também fica muito bacana, né? Então é como eu te falei, a imagem ela não se resume só a imprimir, botar num quadrinho e finalizar, né? É todo um trabalho, é todo um estudo que a gente faz para realmente ter essa obra diferenciada. Eu também já fiz algumas peças dentro de caixas de madeira, e a peça fica flutuante. Então tem bastante coisa que a gente pode estar trabalhando a fotografia. Mas quem está nos assistindo agora, que quer uma obra, porque vai entrar no teu Instagram e vai enlouquecer. E aí não mora em Floripa, mora no Rio, São Paulo, Belo Horizonte ou até fora. Como é que ela recebe essa foto? Então, aqui no Brasil, a gente entrega no Brasil inteiro, né? Qualquer lugar. E é como eu te falei, né? Geralmente essa consultoria que a gente faz online,
A pessoa existe. a gente tem toda uma consultoria online, né? Então a pessoa entra em contato, aí a gente conversa, né? Ela me dá um briefing do que ela imagina, eu faço uma triagem, aí geralmente ela faz um vídeo do ambiente, me manda fotos, a gente faz simulações, então para definir o tamanho, faz um estudo do projeto. Algumas já vêm com o projeto da arquiteta, já com os tamanhos definidos, mas muitas pessoas não têm, elas estão, né, às vezes até contrataram o arquiteto, mas elas finalizam porque geralmente as obras são as últimas coisas que entram, né? Eu sempre falo assim, são as últimas peças. Então, às vezes a pessoa já está caminhando sozinha e ela entra em contato, a gente faz uma consultoria, eu explico, eu mando, faço simulação. Depois de tudo resolvidinho, no material que a gente vai trabalhar, porque tem indicações, né? Como eu te falei, o metacrilato, por exemplo, é um material super bacana, mas às vezes ele não casa em todos os ambientes. Quando é muito próximo de uma janela que dá muito reflexo, eu geralmente não indico metacrilato, né? Então a gente faz todo esse estudo para realmente botar uma obra que realmente vá encher o ambiente de alegria, de emoções e que também não tenha esses contratempos às vezes, né? Que às vezes já pode acontecer de a pessoa ter uma iluminação já pronta e botar uma peça em metacrilato ou num vidro comum e a pessoa não consegue ver a obra direito, né? Por isso que a gente indica esse vidro glass, que a gente fala, que ele dá menos reflexo, que ele filtra os raios, porém já é um vidro muito mais caro, né? Então, assim, esses materiais são materiais que agregam bastante valores, assim, porque já são materiais, né, importado hoje com o valor do dólar também. Então, assim, mas são trabalhos que realmente, como eu digo, né, quando a pessoa quer comprar uma obra de arte, algo que ela vá, mesmo que ela mude de ambiente, ela vai levar aquela peça para onde ela for, né? Eu penso isso, meu trabalho eu trabalho nessa linha, que a pessoa não vai ter uma peça, não é um quadro descartável, né? Tipo, eu vou botar ali, depois eu mudo o ambiente, vou trocar tudo. Não, eu quero que ela pense assim, o dia que eu mudar, eu vou levar essa peça comigo e ela vai estar caminhando comigo. Esse é o meu propósito, né? Exato. Realmente é uma obra de arte. É uma obra de arte. E a gente tem agora uma participação super especial de um outro fotógrafo. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Ari Caie, eu sou aqui do Rio. Obrigado pela participação de vocês aí, por estar junto com vocês. A fotografia, o que a fotografia representa para mim na minha vida? Ela é um estado de espírito. É tudo na minha vida. Eu respiro fotografia 24 horas. E como é que eu transformei ela em arte? Isso já vem há bastante tempo já, eu tenho um projeto antigo, o olhar sempre fica mais apurado, né, para tentar fazer os melhores registros da cidade, e é isso. Eu respiro fotografia, tudo que eu olho, eu já vejo, tem um olhar diferente, e é muito bacana isso. E obrigado, Ju, pelo convite de estar participando com vocês, é um prazer enorme estar falando para vocês, passando um pouquinho do que a fotografia representa para mim na minha vida, tá bom? Sucesso! Bacana. Olha, o Ari Caie, fotógrafo carioca, né? Ele tem essa vantagem, né, Patrícia, de ter o Rio de Janeiro. Sim, deu Rio de Janeiro, à sua disposição. Então, assim, também são fotos, essa coisa que vem de dentro, né? Aí eu tô ouvindo tu falar aqui, fazia tempo que a gente não conversava, enfim, né? Graças a esse mundo virtual, isso é possível. Aí tu já vê a paixão, né? O olho brilhando, fala como se fosse assim. E a mesma coisa o Ari, as fotos são assim, ele traz um mar para perto da gente, assim. Sim. Isso eu acho que, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu acho que é isso, né? Tudo que vem de dentro, quando a gente faz com amor, como ele respira a fotografia, acredito que também. É verdade, Ju. Assim, eu digo, né? A fotografia, para mim, sempre foi, continua sendo, e eu acho que vai ser realmente
é o amor da minha vida, né? Fora os meus outros amores, né? Mas é a minha realização profissional e cada pessoa que tem um trabalho meu, uma obra minha, ela pode ter certeza que ela tem um pedacinho de mim, porque tudo que eu faço na minha arte eu faço com muito amor, assim, com muita dedicação. E é como eu te falei, assim, não é simplesmente um registro e uma impressão, né? É um trabalho que às vezes leva anos. Eu tenho trabalho, assim, tem uns ainda que estão, que não estão acabados, né? Que espero que não leve tanto tempo, mas é isso, assim, é amor, é dedicação, é realmente realização, fazer o que eu gosto, o que eu amo. E eu tive o prazer e a sorte de conseguir me reinventar dentro da minha própria profissão. Perfeito, lindamente, por sinal. Obrigada, Ju, obrigada pelo carinho. Obrigada, Patrícia, adorei, adorei. Eu vou escolher uma obra, eu juro. Estamos eu aí, vou né? conseguir. Não, é impossível, gente, é impossível. Gosta de uma e vem outra. É impossível, assim. Mas eu te digo uma coisa, eu falo assim, às vezes a obra escolhe a pessoa também. É isso, a obra escolhe. Exatamente, é isso. Mais uma vez, obrigada a Eu todos te agradeço, vocês. Ju. Um beijo em toda a família. Beijo para vocês também. Um beijão e obrigada. Obrigada, um beijão. Tchau, tchau.